Olá, bem-vindos ao Road to Agility e a mais um vídeo. Hoje eu vou tratar de arquitetura de software, mais especificamente de arquitetura limpa e especificando um pouquinho mais do limpo na arquitetura. E por que isso é importante? Porque é esse tipo de abordagem que vai te ajudar a melhorar o rendimento em pelo menos 50%. E isso é só o início dos ganhos que você vai ter. Ok? E hoje você vai começar a ter um vislumbre das possibilidades que se abrem quando esses princípios são aplicados na fundação da arquitetura do software que você está desenvolvendo. Ok? E para começar essa conversa, é claro, primeiro eu acho que o importante é a gente definir o que é arquitetura, afinal. Arquitetura de software é o que? É um cara sozinho numa sala recebendo perguntas e dando direções e dando ordens? Não. Arquitetura, segundo nosso querido Uncle Bob, aqui eu vou até aumentar para ficar mais claro para vocês. A arquitetura é a forma dada a um sistema pelos criadores, ou seja, o jeito que a gente constrói, né, estrutura os componentes, e essa forma está na divisão dos componentes, organização dos componentes e na forma como eles se comunicam. Vocês perceberam que, olhando para o que nós fazemos no dia a dia, ou seja, quando ele fala de forma, a gente já pode remeter às DLLs, ou seja, a forma com que eu estou dividindo esse sistema, ou seja, os módulos do meu sistema, os módulos da aplicação. Quando ele fala em organização, então eu já vejo, poxa, como eu estou organizando as camadas, como eu estou organizando os módulos de funcionalidades, os frameworks. E, por último, como eles se comunicam, é como eu troco informações. É por API, é por mensagem, né? Então, assim, aqui ele está cobrindo todos os elementos que definem. E eu coloquei a foto de uma arquitetura da construção de uma casa justamente por causa disso. Que, poxa, imaginem a dificuldade de se construir um quarto sem saber aonde se coloca uma porta, aonde se coloca uma janela, aonde se colocam as vigas, né? Ou seja, a coisa sendo construída de forma orgânica, vai ficar bonito, vai ficar harmônico, vai ficar fácil de se mudar, vai ficar fácil de trocar. Por exemplo, se eu quiser trocar a porta e a porta está embutida na parede, será que vai ser mais fácil? Né? Então, mas quando eu falo fácil, é fácil. O que tem que ser fácil? O que tem que ser difícil? E aí é que eu vou entrar agora no limpo da arquitetura. Bom, esse desenho, algo semelhante a isso, quando se fala em arquitetura limpa, é muito comum. A gente tem no centro as entidades, tem caso de uso, tem a aplicação, tem as interfaces externas. Então, aqui para ilustrar, né, eu marquei algumas coisas que seriam interfaces externas, né, como caixa de saída para publicação de mensagem, camada de acesso a dados, muito comum os ORMs, por exemplo, em .NET, Entity Framework, Python, SQL Alchemy e por aí vai. Tem abstrações como persistência, serviço de mensageria, renderização do cliente, renderização do servidor, ou seja, eu tenho vários componentes aqui, ou várias caixas que podem ser qualquer coisa. Mas o importante é que, se vocês observarem, está bem clara a função principal desse desenho, que é o quê? Que é justamente suportar o caso de uso do negócio. Ou seja, a arquitetura ela precisa, independente da complexidade da mais simples, da mais elaborada, independente do jeito, se é funcional, independente da linguagem, independente se é para web, se é mobile, se é um serviço, se é um daemon, não importa. Ela precisa mostrar intenção. Lembrem-se da definição de arquitetura, que é a forma dada pelos seus criadores, e a forma ela precisa expor a intenção. Se eu fizer uma casa que não parece uma casa,
vai ser difícil das pessoas olharem para aquilo e entrarem, visitarem, eles podem achar que é qualquer outra coisa, né? Só que quando a gente trata de software, é mais complicado. Por quê? Porque o software ele está mimificando ou automatizando um processo do mundo real, ou seja, ele está digitalizando uma sequência de etapas que normalmente está vinculada a um negócio que recebe estímulos de pessoas e do próprio ambiente de negócio dele. Toda arquitetura limpa precisa ser assim? Não, a arquitetura limpa não é o número de camadas, mas aqueles 3 elementos mostrados lá na definição de arquitetura. Ou seja, é você organizar as camadas que você tiver incluído na sua arquitetura de maneira a deixar explícita a intenção dessa arquitetura, você ter um modelo de interação, você ter uma organização em módulos desses componentes e você ter componentes bem definidos, ter responsabilidades bem definidas. Né? E para isso, uma série de princípios e técnicas e padrões que você pode utilizar para isso. Né? Eu fiz alguns vídeos disso, vocês podem olhar no canal. Então tá. E aqui eu quero tratar dos primeiros. Eu não quero que esse vídeo fique grande. Esse eu prometo que vai ficar pequeno. Como é que você pode montar a sua arquitetura, por mais simples que seja, mas que ela nasça com pilares que sejam sólidos e robustos o suficiente para crescer com o tempo? Porque é no momento que você precisa modificar é que você vê o custo daquela maravilha que você criou ou pensou lá no início. Lembra da expectativa à realidade? Pô, a gente imagina uma Ferrari andando a 300 km por hora com um pneuzão, mas a física vai nos mostrar que a construção de uma Ferrari tem o seu ônus. E é exatamente sobre o ônus é que a arquitetura limpa acaba tratando, ou seja, o limpo da arquitetura é meio que você gerenciar o impacto da mudança no componente que está sendo desenvolvido. Como é que isso acontece? Então, vamos lá. Existem 3 categorias de componentes em qualquer arquitetura, né? Tem o componente instável, que a gente não controla como ele muda, tem o componente estável e tem o componente flexível, aquele que pode ser substituído. Então, com base nesses 3 componentes, ou 3 estilos de componentes, é que a gente vai preparar o desenho da nossa arquitetura. Tá, mas o que significa cada um desses? Então vamos lá. Um componente instável, por exemplo, o fluxo de negócio, um mapeamento de uma entidade no banco de dados, uma entidade de domínio, uma regra de negócio, ela é instável naturalmente. Né? Assim, você vai incluir funcionalidades ali, você vai remover funcionalidades, mas ele precisa, para implementar a lógica, consumir outros componentes. E aí, esse consumo é que a gente precisa controlar. Porque se você consumir de um componente instável, você vai propagar o impacto de mudança naquele componente que está sendo consumido. Ou seja, componentes instáveis não é recomendado ou não é o ideal que sejam consumidos por outros componentes, que você viola o princípio da estabilidade. Né? Ou seja, os componentes estáveis eles precisam ser o ponto de convergência. Vamos pegar um exemplo de rede para comunicação. Você conseguiria acessar um site que o endereço muda o tempo todo? Digamos que não existissem os nomes de domínio, né? roadtoagility.net, google.com. Vamos fazer de conta que não existissem esses nomes e fosse só por IP. E esses IPs mudassem.
Assim, só pelo fato de ser IP já seria difícil, né? Mas imagine que esses endereços mudassem. Pelo volume, o Google tivesse vários endereços, e aí você tivesse que acessar os Estados Unidos, é um IP, o Brasil, outro IP, e assim vai. Imagine a dificuldade. Na rede, a gente tem componentes estáveis e componentes dinâmicos. O que são os componentes dinâmicos, né? São aqueles que sobem, que eles estão disponíveis de forma intermitente. Eles não estão o tempo inteiro ali. Um componente assim na rede, a gente não coloca como referência para outros consumirem, ou seja, sempre é definido um componente estável para ser o serviço, para ser a referência, e aquele entrega aos outros. Então, se eu tenho uma série de componentes instáveis, eu alimento esse componente estável com o endereçamento ou com as informações que eu quiser usar para referenciar esses instáveis e consumo através do estável. É o mesmo princípio na arquitetura. Ou seja, a gente se utiliza dos componentes estáveis para ter as referências e conseguir estruturar a arquitetura que tenha o quê? Aí é importante. Por que a gente precisa desses três tipos de componentes? Ou por que eles existem na arquitetura? A gente sempre vai ter componente estável porque vai implementar um processo de negócio, uma entidade de negócio que vai mudar de acordo com a necessidade lá. Da mesma forma, a gente precisa de componentes flexíveis porque a tecnologia muda, ela fica obsoleta, ela fica pesada ou ela fica lenta, né? Então, e você precisa mudar. Então, é importante que a arquitetura, para que você ganhe desempenho, para que você aumente a velocidade de desenvolvimento, não fique obsoleto e não deixe o seu time cair naquele desânimo de mexer na mesma coisa do mesmo jeito, ter as mesmas limitações todas as vezes, sem poder trocar, sem poder aprender algo novo. Esse componente flexível é o que vai possibilitar você fazer os pequenos incrementos tecnológicos na arquitetura sem impactar no restante do desenho. Por que você não impacta no restante do desenho? Porque você tem componentes estáveis. Mas o que são esses componentes estáveis? Né? Ou seja, eles, por exemplo, podem ser as interfaces. Né? Então, aí aqui eu materializei um pouquinho da organização de uma aplicação com o TheFlow. Né? Depois eu vou mostrar o código só para vocês fixarem bem. Então, assim, o TheFlow ele está entrando como componente flexível do desenho. E com base nesse elemento, né, eu coloquei a persistência como componente estável, coloquei caso de uso como componente, né, instável, que vai mudar. Ele se apoia num componente flexível, que é o componente de modelagem de domínio, né, que eu vou mostrar para vocês. O domínio se apoia no framework de modelagem de domínio, onde eu tenho entidades, eu tenho objetos de valor, eu tenho padrões que vão modelar esse domínio. E o importante é que esses componentes estáveis é que expõem as interfaces para interação entre os componentes. Lembrem-se que o terceiro ponto da arquitetura é a interação entre os componentes. O segundo é a organização deles, né? E o outro a separação entre módulos, em módulos, ou seja, né? Então aqui eu estou organizando em módulos, estou definindo como vai ser o modelo de interação deles e vendo como a coisa se organiza. Então tá, vamos ver um pouquinho de código só para a gente fixar aqui melhor esses conceitos que eu apresentei. Vamos primeiro nas referências. Então, assim, eu extraí os componentes estáveis do TheFlow. Então, eu tenho aqui um componente CQRS, eu tenho o de evento, eu tenho o de modelo de domínio. Vamos lá.
modelo de domínio. Então, eu tenho uma entidade base estável que define para mim, por exemplo, a forma de construir uma entidade. Da mesma maneira, eu torno esse produto aqui um componente que não vai mudar, ou seja, eu não vou poder estender produto. Eu estou incluindo um limitador para que isso não se propague. Seguindo, por que eu defini um componente flexível, no caso a entidade base, como um componente abstrato para suportar alguma mudança justamente na camada de domínio, para que eu pudesse usar justamente o comportamento que ele disponibiliza, o comportamento padrão que ele disponibiliza em outros componentes, né? No caso aqui, eu estou usando eu estou usando o acumulador de eventos da entidade root na minha agregação base. E a agregação base, então assim, a minha agregação herda da agregação base, onde eu defino quem é a entidade, quem é o identificador, e aí eu consumo os serviços desse componente que a agregação base está me oferecendo, mas eu, na verdade, estou alimentando lá a entidade, ou seja, eu estou definindo como os três componentes vão se relacionar. De quem a minha entidade produto vai herdar, de quem a minha agregação vai herdar, e como os eventos serão propagados e para que tipo de objeto. Ou seja, no momento que eu defini que produto é a agregação root, então eu estou definindo que só a agregação root dispara eventos. Eu posso ter outras entidades associadas a produto, mas essas entidades não terão eventos aqui. Toda modificação lá vai ser registrada na entidade root. Né? Então, vocês viram que a forma com que eu estou estruturando esses componentes já dão o direcionamento do que eu preciso criar quando eu vou criar um novo caso de uso e de como eu vou propagar a informação conforme esses componentes vão sendo usados. Beleza? Bom, eu coloquei lá a persistência, então vamos na persistência. Como framework base, e aqui eu acho que vale a pena eu mostrar no TheFlow, eu defini como repositório base, pura e simplesmente, com dois métodos. Ó, ele tem o add, ele tem o find, e aí eu ainda criei uma nova abstração para ter o remove. Beleza. Então tá. Eu defini aquela interface como a minha interface estabilidade, mas ao mesmo tempo ela possibilita que você estenda para objetos flexíveis. Então, o que seriam esses objetos flexíveis, esses componentes flexíveis? São a implementação desses repositórios. No caso, aqui eu estou implementando o repositório de produto. Do mesmo jeito, eu estou implementando uma seção para o suporte ao Ent Framework. Estou implementando aqui o mapeamento das entidades com o Ent Framework. Então, assim, o que liga o flexível com o estável é o Factory, né? Ou seja, quando você constrói, e detalhe, essa construção, ela não está invadindo o componente estável. O componente estável, ele continua se baseando pura e simplesmente em interfaces estáveis. E aí, onde a gente pode ver isso? Injeções. Então, aqui eu estou usando a inversão de controle, onde eu registro as interfaces de repositório e implementação que eu fiz, bem como, olha aqui, a interface da persistência, que me expõe o acesso ao repositório, né, e a implementação flexível que eu fiz da camada de acesso a dados. Né? Então, vou mostrar de novo aqui o DB Session, que é a implementação
usando o Entity Framework para acesso a dados. Ele, por sua vez, recebe o contexto do Entity e um repositório tipado que vai ser definido no registro da injeção de dependência. No caso, eu estou passando a interface. Aí vocês estão verificando, eu estou passando só as interfaces, e aí, quando eu vou implementar o meu caso de uso não sabe se está sendo usado o Entity, se está sendo usado MongoDB, o Cassandra, ele não quer saber de nada, ele simplesmente vai interagir com a interface de acesso a dados, a interface de repositório. Ele não sabe como esse repositório está implementado, ele não sabe se ele vai interagir com a base grafo, ele sabe que ele vai receber um objeto de negócio como retorno e ele vai passar um objeto de domínio. Ou seja, eu dou uma segurança para o meu repositório mudar sem impactar nos componentes estáveis, e eu dou a flexibilidade para se mudar a implementação desses objetos, né, ou seja, desses pontos de extensão com interfaces estáveis, ok? Ó, se vocês observarem, a estrutura ela vai ficar, digamos, genérica. Por quê? A seção de acesso à base vai expor pura e simplesmente o repositório, vai expor um método para commit, a agregação vai expor a entidade de root com o estado aplicado, e é isso, assim, você divide os problemas e afasta os detalhes do core da aplicação. E esse eu vou até reduzir aqui, reduzir mais. Esse é um ponto importante. A arquitetura limpa é exatamente isso, é você limpar a proposta principal da aplicação. Você vai, no caso aqui, eu estou implementando um e-commerce, eu vou vender produtos, e é isso que vai ser visto de cara. E se eu for aqui na interface web, então vamos aqui na rota, na API, eu tenho aqui uma API post produto, o que eu recebo? Eu recebo um comando criar produto, ou seja, eu sei que eu estou expondo funcionalidades referentes à gestão de produto. Então eu sei o que ele está fazendo rápido, cada coisa que está sendo feita está encapsulada e delimitada dentro de uma interface estável que define, digamos, o tipo de funcionalidade que vai ser exposto por aquele determinado módulo. Ou seja, eu estou com os componentes modularizados, eles estão organizados porque cada um tem um papel, a entidade tem um papel, a agregação tem um papel, mas se vocês observarem, não é obrigado, eu não preciso usar a agregação, eu não preciso usar todos os padrões. E isso que é importante, você definir os lugares fundamentais dentro do desenho que é compatível com o tipo de aplicação que você vai desenvolver, mas deixar os pontos para que você possa evoluir. Então, assim, se eu definir a camada de domínio, eu já tenho meio que como um requisito para todo e qualquer componente que for interagir com a camada de negócio, que ele vai precisar receber ou retornar um componente do domínio, ou seja, uma entidade definida no domínio. Da mesma maneira, se eu quiser mudar de base de dados, se eu quiser evoluir a camada de dados ou trocar o framework, trocar por um Nancy, trocar por um Akka, enfim, mudar, tirar a camada de CQRS, tirar aquele command handler ali e usar um Actor Model, eu posso trocar
sem impactar no modelo de domínio, sem impactar na persistência. Então, assim, é isso que é importante. Você, claro que eu entendo que partindo de uma complexidade um pouco maior em relação a pura e simplesmente se implementar um CRUD, criando a camada de domínio separado, criando uma camada de persistência que retorne ao objeto de negócio e criando uma interface de evento que publique e armazene eventos a partir das entidades principais, você já tem pontos que serão robustos o suficiente para ganhar agilidade e você poder evoluir essa arquitetura aplicando o estilo ou padrão arquitetural que você quiser, se apoiando pura e simplesmente nos princípios de arquitetura limpa. Beleza? Bom, gente, é isso. Poxa, eu jurava que ele ia ficar curto hoje, mas enfim, não deu. Vamos lá, mais um. Então, valeu, gente. Esse é mais um vídeo no Road to Agility e eu sou Adriano Ribeiro. Valeu.